Agora convido para falar o Dr. Joelson Dias, que é presidente da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e também advogado da Associação Nacional do Ministério Público de Defesa dos Direitos dos Idosos e Pessoas com Deficiência. Com a palavra, Dr. Joelson Dias. Muito obrigado, excelentíssimo senhor ministro Dias Toffoli. Recebo inicialmente em nome da ANPID, estendendo-os a todos os demais ministros e ministras da Corte, os cumprimentos pela realização desta histórica audiência pública. Eu cumprimento também, ainda em seu nome, as demais autoridades e participantes. Sou Joelson Dias, pele clara, cabelos pretos, uso óculos, estou de barba, uma camisa azul de listras brancas, gravata azul, paletó azul escuro e em um ambiente decorado com uma cortina marrom ao fundo. A ANPID foi fundada em 2003 por membros do Ministério Público de todo o país, com atuação em âmbito nacional, na defesa e promoção dos direitos das pessoas idosas e com deficiência. Nada sobre as pessoas com deficiência, sem as pessoas com deficiência. Esse é o lema internacional do movimento das pessoas com deficiência e consagrado pela Convenção Internacional da ONU, bem assim pelo comentário geral número 7 do comitê que a supervisiona, assegurando a efetiva participação das pessoas com deficiência antes da aprovação de normas, a adoção de políticas e quaisquer outras medidas, objetivando a efetivação dos seus direitos. A ANPID enaltece, portanto, ministro Dias Toffoli, a realização desta imprescindível audiência pública, que pela relevância do tema em debate não poderia mesmo, ao contrário do que ocorreu na edição do mal sinado Decreto 10.502, ser decidido sem efetiva participação de todos os segmentos das próprias pessoas com deficiência e suas entidades representativas. Pluralidade e igualdade são duas faces da mesma moeda. O respeito à pluralidade não prescinde do respeito ao princípio da igualdade. E na atual quadra histórica, uma leitura focada tão somente em seu aspecto formal não satisfaz a abordagem holística que exige o referido princípio. Assim, a igualdade não se esgota com a previsão normativa de acesso igualitário a bens jurídicos, mas engloba também a adoção e implementação de medidas que efetivamente possibilitem tal acesso e sua efetivação concreta. O objetivo da ANPID nessa breve manifestação, em acréscimo aos argumentos já lançados em petições e sustentação oral anteriores, é enfatizar que a inclusão das pessoas com deficiência já não é mais somente uma proposta programática, uma filosofia, um valor moral ou projeto pessoal de vida, mas principalmente que decorre dos compromissos de nossa Constituição com a cidadania, a dignidade da pessoa humana, o pluralismo e a prevalência dos direitos humanos. E também da obrigação assumida pelo Brasil perante a comunidade internacional de países e, portanto, de literal normatividade de garantia dos princípios da igualdade, da não discriminação e da educação inclusiva, advinda em especial de documentos internacionais como a Declaração de Salamanca, a Convenção Interamericana para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as pessoas com deficiência e a Convenção Internacional da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ratificada juntamente com seu protocolo facultativo em 2008, com status de norma constitucional. Importante enfatizar também que a máxima educação com qualidade é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável, ODS 4, a serem cumpridos até 2030. Em termos práticos, todos esses instrumentos internacionais traduzem-se em importantes medidas para a modificação do cenário de exclusão e violação dos direitos das pessoas com deficiência, exigindo do Estado, leia-se, dos poderes públicos e da sociedade, atitudes e medidas concretas para a implementação de seu texto e, não menos importante, inclusive para modificar ou revogar normas, costumes e práticas vigentes que constituírem discriminação contra a pessoa com deficiência.
Por isso, a importância do novo conceito biopsicossocial ou de direitos humanos, de definição da deficiência, em substituição ao modelo médico. A ênfase não está mais nos impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, mas, na verdade, nas barreiras ambientais, de comunicação, informação e, principalmente, atitudinais, como o preconceito, a discriminação e o capacitismo, que devem ser eliminados pelo Estado e pela sociedade para garantia plena e efetiva das pessoas com deficiência em igualdade de condições com as demais pessoas. Assim, eventual limitação funcional ou mesmo a perda de estrutura do corpo pelo indivíduo não devem ser presumidas, preconcebidas como impossibilidade de inclusão, como de fato ocorre com o Decreto 10.502, pois deixam de ser obstáculos quando assegurados às pessoas com deficiência os apoios de recursos de acessibilidade, as políticas públicas necessárias ao acesso e efetivação de seus direitos, inclusive à educação. O Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU é um órgão responsável por velar pelo cumprimento das obrigações que os países assumiram ao ratificar a Convenção. Ou seja, o Estado deve observar mais que a Convenção, também as recomendações do Comitê. Já foi citado aqui, especificamente sobre a educação especial, o comentário número 4 do Comitê, no entendimento que a educação destinada exclusivamente às pessoas com deficiência e separada das demais pessoas configura situação de segregação e discriminação. O comitê, para viabilizar a educação inclusiva, reitera, inclusive em suas recomendações, a obrigação dos países na remoção das barreiras atitudinais e ambientais, inclusive com a oferta de educação bilíngue para os surdos, mas sempre na perspectiva da educação inclusiva. Portanto, ainda em 2015, em suas observações finais sobre o relatório inicial apresentado pelo Brasil, o comitê já manifestava preocupação com a falta de ambientes escolares acessíveis e acomodação razoável, ou seja, os ajustes necessários e adequados no sistema de ensino regular. Ou seja, a recomendação do comitê não é no que diz respeito à educação em escolas ou salas especiais, mas no sentido de proibir, monitorar, sancionar a discriminação, adotando medidas concretas para a consolidação de um sistema educacional inclusivo. Importante ressaltar também as recomendações do comitê. Quem fala é Joelson Dias, presidente da Comissão Nacional das Pessoas, dos Direitos das Pessoas com Deficiência, de que alunos da OAB. com deficiência estavam sendo encaminhados para escolas especializadas e forçadas a frequentá-las, em que o comitê recomendou ao país que adotasse estratégia coerente com a educação inclusiva para crianças com deficiência no sistema regular. O mesmo audiência aconteceu pública em relação à convocada Dinamarca, para discutir também a constitucionalidade do decreto número 10.502 de 2020, que instituiu a Política Nacional de Educação Especial e o impacto da norma na implementação do ensino inclusivo. Portugal, Panamá, Equador e Chile, determinando inclusive a elaboração de um plano de ação com recursos, prazos e objetivos específicos e, inclusive, a implementação de campanhas de conscientização e promoção de uma cultura da diversidade. É nessa perspectiva, portanto, que se entende que a educação inclusiva, como o único modelo convencional e constitucionalmente permitido, deve, na verdade, assegurar medidas concretas para garantir os direitos das pessoas com deficiência, a autonomia, a igualdade e a não discriminação. O que se verifica de fato, senhor presidente e demais ministros, é que o que ainda atrapalha na efetivação dos direitos das
das pessoas com deficiência é a postura das autoridades públicas. Mais que a retórica preconceituosa, discriminatória e, portanto, criminosa, a deliberada omissão na adoção de políticas públicas adequadas, na priorização do orçamento, na valorização do serviço público e dos professores e demais agentes escolares. Eram essas as considerações. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Joelson Dias, que falou em nome da Associação Nacional do Ministério Público de Defesa dos Direitos dos Idosos e Pessoas com Deficiência.